Demonstre sabedoria vivendo com humildade e não entrando no jogo da vaidade. Eu sei que falar sobre isso hoje, nessa era das redes sociais, soa quase que utópico, mas eu preciso te convidar para essa reflexão. E eu falo que soe utópico, não porque eu acho que hoje a humanidade desaprendeu a humildade, agora a humanidade se tornou vaidosa, se tornou orgulhosa, se tornou ambiciosa. Não, eu não me iludo em relação a isso. Lidar com a humildade sempre foi um desafio para a humanidade, em todo o tempo. Mas hoje, certamente, nós temos um fator que amplifica essa dificuldade de forma exponencial. Porque agora o mundo todo se tornou uma grande vitrine. As redes sociais nos conectaram, nos prometeram essa conexão, né, com as pessoas que nós conhecemos ao longo de toda a vida. Agora você vai poder se conectar com aquela pessoa que você estudou no jardim, você nunca mais encontrou porque mudaram de escola e agora você pode encontrar com todas as pessoas que você já conheceu, já viu, soube da existência. Você pode se conectar e seguir os famosos, todos aqueles que possam te ensinar alguma coisa, e de repente você está diante de uma grande vitrine onde o mundo todo está diante de você. Agora você não se compara mais com as pessoas ao seu redor, com a sua família, com seus amigos, você se compara com o mundo. E aí você começa a ser confrontado com o fato de que sua vida não parece mais tão interessante, porque o fulano está viajando, o fulano está rico, esse aqui casou, esse daqui está com 5 filhos, e eu estou aqui tentando e nada dá certo, e eu não consigo, e eu não vou. E agora, diante dessa grande vitrine de sucesso que são as redes sociais, você está frustrado. E como resposta, você começa então a criar também o seu personagem, porque você não pode ficar para trás. Ninguém quer ficar para trás. Então você cria também o seu personagem. E aí você vai para o seu perfil para poder cultivar a sua autoridade num assunto que você não tem, que você está longe de dominar, mas você tem que cultivar a autoridade se você quiser ser alguém nesse mundo tão conectado. Então você está aí no segundo período de uma faculdade, já abrindo seu perfil profissional para tentar pagar de sabidão na internet, impressionar as pessoas. Ou você é empresário, está começando, está suando, está custando fechar a conta no azul, mas já está aí na internet, olha, se você quiser aprender a vender, vem aprender comigo, inflando os números, superestimando resultados para poder conquistar admiradores e quem sabe assim conseguir vender um curso de como ficar rico antes de ficar rico, para que assim você possa ficar rico e de fato poder ostentar e poder mostrar para mais gente que você ficou rico e possa vender mais cursos. Consegue perceber como nós chegamos nesse patamar da loucura que nós vivemos hoje? Construiu-se um sistema que é alimentado pela vaidade, alimentado pelo orgulho, alimentado pela cobiça, alimentado pela ganância. Não é à toa que a humanidade também nunca esteve tão deprimida, tão triste. E nunca tivemos um clima de confusão e de inimizade tão presente. Eu não me lembro disso antes. Esse clima de briga, de divisão, onde qualquer coisa e a qualquer momento nós estamos a uma palavra, a uma expressão equivocada de um cataclisma global. Parece que as coisas nunca foram assim tão intensas como são agora. E aí eu olho para o nosso texto de hoje e olha o que Tiago escreve há 2000 anos atrás. E você precisa aprender isso hoje para quem sabe guiar sua vida num caminho diferente, num rumo diferente. Tiago escreve a partir do verso 13 do capítulo 3. Hoje a nossa leitura foi o capítulo 3 de Tiago. A partir do verso 13 ele escreve assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração a inveja amarga, a ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas, demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Lê esse trecho aqui umas 10 vezes hoje. Olha o que o Tiago está escrevendo. Olha, se o seu coração está tomado de inveja amarga e ambição egoísta, não adianta você tentar encobrir isso com vanglória e mentira. Não adianta você encobrir essa verdade, a verdade da sua
ambição egoísta, da sua inveja amarga, aquilo que está no seu coração. Não adianta você tentar encobrir isso com vanglórias e com mentiras, tentando parecer mais importante, tentando se impor sobre os outros. Não parece que ele está olhando o seu feed, o feed da turma no Instagram. Para de ficar tentando construir esse personagem de importante, de sábio, de realizado, de conquistador. Para de tentar esconder a sua inveja, a sua ambição egoísta, construindo esse personagem de sucesso. Para com isso. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Isso não vem de Deus. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. É o que ele vai dizer. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. E não é à toa que nesse mesmo ambiente das redes sociais, onde se tornou a praxe, a vaidade, né, o orgulho, a exposição, não é de se surpreender em nada que tenha se tornado também um ambiente de tanta confusão de todos os tipos, males de todos os tipos. Tiago já escreveu sobre isso há tanto tempo. Por isso, irmão, se você é sábio, como ele está dizendo aqui, se você é sábio e é inteligente, demonstre isso vivendo honradamente e realizando boas obras de humildade que vem da sabedoria. É demonstrando humildade nas suas ações que você apresenta a sua sabedoria e não entrando nesse jogo de vaidade que a nossa sociedade abraçou como padrão de vida. Você não precisa jogar esse jogo da vaidade, esse jogo do orgulho, esse jogo da ambição, esse jogo da cobiça. Você não precisa disso e não deve se deixar levar, se deixar guiar assim. Ele segue dizendo que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre é amável, disposta a ceder aos outros. Ela é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Nesse mundo que está em pé de guerra, irmão, nesse mundo onde as pessoas abriram mão de qualquer expectativa de viverem a humildade, de realizarem boas obras de humildade, eu te desafio, te encorajo, te convido a colocarmos isso em prática, a plantarmos sementes de paz para que possamos ajuntar colheitas de justiça para nós, para as nossas famílias, para as nossas vidas. Essa é a verdadeira sabedoria que vem do alto, essa é a verdadeira demonstração da sabedoria. E não sermos engolidos por esse jogo de poder, vaidade, que se tornou a nossa sociedade moderna. O primeiro trecho que ele escreve também está muito ligado com essa ideia. Ele começa o capítulo falando sobre a língua, e você talvez não, com certeza você se lembra bem desse texto, é um texto muito impactante, se você já leu, você ficou marcado por ele, certamente você já ouviu pessoas falando sobre ele. Nesse primeiro trecho do capítulo 3, ele vai falar sobre o desafio de controlar a língua, né? Ele faz uma analogia com o leme do navio, por exemplo. Olha, o leme do navio é tão pequeno e conduz uma embarcação tão grande. Olha, a faísca, ela é tão pequena, mas ela é capaz de, às vezes, incendiar uma floresta inteira. Da mesma maneira, a língua é um órgão tão pequeno, mas é completamente destruidor. O poder de destruição da língua é impressionante, por isso cuidado. E aquele que consegue controlar a sua língua, ele é perfeito, alcançou a plenitude. Todos nós falhamos, mas então cuidado com a sua língua, porque ela tem um potencial de destruição muito grande. E aqui trazendo isso para essa aplicação para os nossos dias também, cuidado com a sua língua. E associando isso a esse ambiente das redes sociais, cuidado. Talvez não vai ser tomar cuidado com a sua língua, literalmente, porque você não está falando, mas tome cuidado com aquilo que você digita, com aquilo que você escreve, com o que você diz às pessoas, com as palavras que você profere. Quantas pessoas vão para as redes sociais simplesmente para destruírem umas às outras? Fala a verdade. Você não se sente tão impulsionado a elogiar alguém num comentário como você se sente impulsionado a criticar alguém que fala alguma coisa de errado. Quando a gente vê um erro, quando a gente vê algo que nos incomoda, a gente se vê
instigado, eu preciso falar, eu preciso dizer, alguém tem que me ouvir. E não, você não precisa dizer, você não precisa falar. Vai por mim. Pensa antes de escrever, pense antes de postar. Eu não saberia contar quantas vezes eu comecei a escrever uma mensagem, um post, um comentário, e eu apaguei antes de clicar no enviar, no publicar. Porque nem tudo que passa pela minha cabeça é digno de ver a luz do dia. Nem todo pensamento que vem à minha mente eu preciso compartilhar, eu preciso dizer. É preciso sabedoria para conter os seus impulsos destrutivos, para conter as suas palavras, para conter a sua língua, para conter a sua vaidade. Tem uma frase que ele coloca no início do capítulo que talvez para um leitor mais distraído talvez pareça meio desconexa, quando ele vai dizer assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós que ensinamos seremos julgados com mais rigor. E daí em diante ele começa a falar sobre a língua. E talvez você leu o texto e falou: o que tem a ver esse negócio de mestre? Ele falou que eles não deveriam querer ser mestres porque o julgamento do mestre é mais rigoroso, mas depois ele vai falar de língua, ele muda de assunto. Por quê? A verdade é que ele não mudou de assunto. Aqui é muito provável, e vamos entender o contexto e voltar para o contexto. Tiago está escrevendo essa sua carta, é o primeiro texto escrito do Novo Testamento, provavelmente a primeira carta escrita, o primeiro texto a ser redigido do Novo Testamento. E é provável que Tiago estivesse aqui contemplando, entre esses judeus que haviam se convertido ao cristianismo, os primeiros indícios, os primeiros sinais das confusões que viriam a seguir. Talvez esses grupos de judaizantes se organizando, os falsos mestres se levantando, as confusões nas igrejas. E aqui ele está olhando para tudo isso e diz para essas pessoas: olha, não queiram ser mestres, todos vocês não podem ser mestres. Não queira ser influencer, você não tem o que dizer, você não tem o que influenciar. Cala um pouquinho. Porque quando você quer ser influenciador das pessoas e quer ser mestre das pessoas, você vai ser julgado com muito mais rigor. Você vai ser julgado com muito mais rigor, então cuidado, pense antes de falar, pense antes de querer ensinar. Seja mais humilde, controle as suas falas, controle para que você não destrua as pessoas com aquilo que você diz. A língua tem um mundo de maldade, então cuidado, se controla, se segura. Não dá para a mesma boca que louva ao Senhor sair destruindo aos outros como vocês têm feito. Percebe como esse texto continua sendo um desafio para a gente hoje, especialmente para a gente hoje nesse âmbito das nossas interações virtuais, das nossas redes sociais. Cuidado para que você não saia por aí guiado pela sua inveja e pela sua ambição egoísta, tentando maquiar isso, disfarçar isso com vaidade, com vanglória, construindo esse seu personagem importante, tentando construir a sua autoridade na internet, ao mesmo tempo em que malha as pessoas, em que humilha os outros. Cuidado, esse sistema é destrutivo e as pessoas estão destruindo umas às outras, porque se esqueceram que a verdadeira humildade é demonstrada numa vida de humildade, vivendo de forma honrada, realizando boas obras de humildade que vêm da sabedoria, abrindo mão e fugindo de toda inveja, de toda ambição egoísta, plantando sementes de paz, para que possamos colher uma colheita de justiça. É isso que eu desejo a você, que eu desejo à sua família, que você tenha essas colheitas de justiça, que você viva em paz, que você viva em harmonia. Por isso, diante do texto de hoje, deixo para você, deixo para nós esse alerta. Não jogue o jogo da vaidade. Esse jogo que parece quase que obrigatório nos nossos dias, mas você não é obrigado a jogar esse jogo. É possível ser humilde nos nossos dias, acredite nisso, creia nisso. Você não precisa buscar aparentar ser mais do que é para conseguir relevância nesse mundo. Isso é só uma forma que o mal, que o diabo, afinal de contas isso é demoníaco, isso é só uma forma que o diabo encontrou de botar na cabeça de todo mundo que precisamos investir na vaidade, no orgulho, se quisermos ser alguém nesse mundo moderno. Mas isso simplesmente não é verdade. E que sejamos guiados pela verdade, a verdade da palavra de Deus, nos portando de forma humilde, que não significa se depreciar, se achar menos do que é.
O Henry Nouwen, escrevendo sobre humildade, ele vai dizer que a verdadeira humildade, ela não é a autodepreciação, não é você olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou terrível, como eu não sou nada. Não é sobre autodepreciação, mas é você se enxergar como quem você é, nem mais e nem menos. Nem buscando aparentar mais do que é, entregar mais do que tem, também nem pensar de si menos do que é. Ter uma visão equilibrada, ajustada sobre si. Exponha aquilo que você é, compartilhe aquilo que você tem. Você não precisa também se esconder, fechar suas redes sociais, deletar tudo. Mas não jogue esse jogo da vaidade, da cobiça, da tentativa de impressionar o outro. Isso só causa destruição, só causa todo tipo de mal e confusão virá dessa postura diante da vida. Então, plante semente de paz para que você possa colher frutos de justiça na sua vida. E que assim vivamos essa verdade, sejamos edificados e transformados pela palavra do Senhor a cada dia. Compartilha essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica aqui na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e volta amanhã, porque a gente segue lendo o livro de Tiago e a cada dia de leitura, a cada capítulo, uma nova reflexão. Te vejo aqui amanhã. Deus te abençoe.